Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Fausto Oliveira mais uma vez começando para você o Desenve Notícias, o comentário diário em 2 edições, com assuntos da nossa economia traduzidos por um vocabulário e um viés assumidamente desenvolvimentista aqui na Revolução Industrial Brasileira. Hoje é terça-feira, 4 de maio, e a primeira edição traz um assunto interessante a respeito da economia agrícola brasileira. Ué, mas só fala de indústria? Não, não fala só de indústria, fala de economia como um todo no Brasil. Infelizmente, a economia brasileira está reprimarizando largamente, a passos largos, então a gente tem que se focar criticamente nas fragilidades estruturais desse movimento de reprimarização. E hoje, um fato que eu descobri mostra, assim, de maneira cabal, como a economia brasileira está se fragilizando muito aceleradamente diante de poderes econômicos internacionais em função do fato de estar se tornando primária. Vejam só o que está acontecendo com a riquíssima, a gloriosíssima, a potentíssima economia da soja brasileira. Está sendo monitorada de perto pelos grandes traders internacionais do setor, aqueles que compram a soja brasileira para vender a processadores de alimentos de todos os países do mundo. São os grandes atravessadores do mercado mundial de grãos. Tá? São os traders, Cargill, Bunge, Cófico, Archer Daniels e outras que são grandes corporações compradoras de enormes quantidades de grãos para venda para processadores e que vão transformar-se depois em produtos industrializados da agroindústria mundial, e esses sim vão ganhar o verdadeiro dinheiro. Muito bem, essas traders estão espionando, monitorando até mesmo com o uso de satélite, estão acossando o produtor de soja brasileiro em função do fato de que os produtores de soja brasileiros estão ameaçando com rompimento de contratos. Opa! Então a situação fica um pouco mais difícil de interpretar. Vou explicar para você. O que acontece é o seguinte: o preço da soja no mundo está subindo aceleradamente, está um verdadeiro rally. Não só com commodities como soja, commodities metálicas também estão passando pelo mesmo problema. E isso vem desorganizando muitas cadeias de produção. No caso específico da soja, desorganiza aquilo que acabou virando, de maneira muito imprudente, o coração da economia brasileira, que é a exportação desse grão, da soja. Ora, de maio de 2020 para cá, eu descobri que o preço da soja subiu 71% no mercado internacional. Só que os produtores brasileiros fecharam contratos justamente nessa época, muitos desses contratos de maneira inclusive informal, por WhatsApp. Alguns casos diz-se que por WhatsApp, mas outros de maneira formal. E o que aconteceu é que vários desses contratos ou pseudo-contratos assinados agora poderiam valer muito mais. O preço subiu 71% de lá para cá. E o que os produtores brasileiros estão fazendo é, espertamente, querendo desfazer esses contratos para fazer novos contratos com novos clientes a um preço 71% maior. Até aí você pode entender isso como uma lógica comercial. Mas os compradores que acharam que tinha contrato com esses produtores estão colocando a rosca mais apertada em cima deles, porque não querem perder a compra que eles acham que fizeram. Em muitos casos, sim, fizeram. Em outros, ganharam um ok no WhatsApp. Mas, ao que parece, a negociação da soja brasileira já foi feita assim outras vezes nos mercados internacionais, com um ok no WhatsApp. Isso tudo eu vou colocar aqui no link que eu descobri da Reuters, tá? Para você poder ler no comentário fixado. Bom, e aí, dito isso tudo, o que acontece? Eles estão em pé de guerra. Os traders estão colocando sistemas de vigilância, capangas para rodar as fazendas, para evitar que os camaradas peguem os lotes que já estão supostamente comprados pelos traders a preço 71% mais barato há um ano atrás, correto? Para evitar que eles peguem esses lotes de soja e armazenem em outros lugares para fazer outros contratos de venda da mesma soja, tá? Entre outras práticas de acosso, vigilância severa, diz-se até que usando espiões e satélite, tá? Monitoramento satelital ali das fazendas para impedir chicanas comerciais do tão famoso, propalado e cantado em prosa e versa agro-brasileiro. Pois bem, e assim está a situação. Um pé de guerra no campo brasileiro em relação a essa questão. Os traders estão pé da vida,
Os fazendeiros estão mais ainda, porque estão se sentindo controlados e vigiados e, né, completamente submetidos a um poder estrangeiro, que vem aqui dentro do Brasil e tenta ditar as regras, regras essas que parece que não são tão formais e tão respeitáveis assim. Então a coisa ficou de uma maneira bem problemática. Só para fechar aqui a parte factual, antes de entrar no interpretativo, dizer que até mesmo uma base de dados de fazendeiros que fazem essa prática de fechar um contrato, depois desfechar o contrato para poder fazer uma venda melhor depois, uma base de dados de fazendeiros que estão fazendo isso está sendo montada e que existe o medo de que isso vire uma espécie assim de lista negra, que passe a alijar do mercado essas pessoas no futuro. Muito bem, esse é o factual. Agora vamos lá, tenho ainda alguns minutos para fazer o seguinte comentário. Gente, é de uma, sabe, assim, é de um primarismo, é de um amadorismo. Você botar uma campanha na televisão para dizer que a economia da soja, a economia da agropecuária brasileira é de um extremo profissionalismo, dizer para o seu país, para a sua sociedade que esse setor tem a capacidade de carregar o país nas costas, esse setor tem a possibilidade e toda a plena capacidade de, sabe, levar o Brasil a um ponto, né, diferente, a uma melhor qualidade, etc., na economia, e depois passar por isso? Entendem? Não bate, não bate. A verdade é só uma só. Por mais que sim nós tivéssemos um setor sojicultor absolutamente profissionalizado, que parece que não temos, né? Tem problema nisso aí. E onde está o problema? A verdade é a seguinte, não existe economia forte que não seja economia diversificada. Não se trata de dizer aqui, porque eu sou um industrialista, defensor da indústria, né, da industrialização, da neo-industrialização brasileira, não se trata de dizer aqui que nós não devamos ter uma economia agrícola. Claro que devemos. Ao contrário, devemos ter uma economia diversificada a um ponto em que tenhamos tanto uma agricultura e uma pecuária fortes, como também uma indústria forte e um setor de serviços urbanos pujante. Esse é o desejo. Claro, uma revolução industrial brasileira prevê a composição equilibrada de tudo isso, mas o Brasil, nesse movimento de concentração econômica em setores primários, está naturalmente tirando diversificação da sua economia. E quando se retira a diversificação da economia, você cai justamente nesse tipo de problema. Você concentra dentro do setor mais forte um monte de gente que não necessariamente está apto para trabalhar nesse setor mais forte, trabalhando de maneiras amadoras como essa, o que contamina aquele setor. E, em segundo lugar, você acaba ficando dependente de certos mercados únicos, como no caso aí os traders compradores mundiais de soja. Então, a unificação da economia, a perda de diversidade, a concentração da economia brasileira em poucos setores, e sendo estes setores naturalmente pouco diversificados internamente, porque, como eu digo sempre, né, são setores de pouco encadeamento, é uma atividade de pouca divisão de trabalho, tem pouco encadeamento produtivo. Então, ele intrinsecamente diversifica pouco a economia, ao contrário de indústria, ao contrário de serviços sofisticados. Então, existe nessa estratégia brasileira atual uma fragilidade embutida que é muito grande e que começa a aparecer aí justamente agora. Essa fragilidade pode, por exemplo, quebrar a nossa participação no mercado mundial, que vem aí gerando esses bilhões de dólares de superávit na balança agrícola, etc., já há alguns anos, de uma hora para outra. Basta, por exemplo, que os grandes compradores internacionais comecem a suspeitar do agricultor brasileiro que quebra contrato, que quer fazer barganhas melhores quando lhe é positivo através do mercado internacional, mas não aceita diminuir preço quando, né, o mercado não está bom, etc, etc. E resolvam utilizar outras paragens do mundo para produzir a mesma quantidade de soja. Exemplo, o continente africano. Não é verdade? Existem notícias aí de que os chineses vêm fazendo investimentos muito intensos no continente africano no sentido de produzir soja, ou nos nossos próprios vizinhos latino-americanos que, por diferentes razões, seja por imprudência ou por falta de opção, né? Citaria o caso do Paraguai como falta de opção pelo seu território pequeno, pela pouca densidade tecnológica que tem historicamente, que também produzem soja. Então veja, muito problemática a opção brasileira e eu acho que vai aparecendo cada vez mais como
a economia sojicultora brasileira, que parece que o problema também já está se estendendo para a economia do milho, tá? Para a agricultura do milho. E aí, quer dizer, tudo isso nos coloca numa relação muito problemática com o mundo. Sinceramente, como brasileiro, como pessoa preocupada e que estuda esses assuntos, não acho correto que o Brasil continue, e não falo isso por lobby, não falo isso por vencer debate, mostrar que tem razão, nem nada, mas assim, sinceramente, não acho correto que o Brasil exerça competitividade internacional exclusivamente na agropecuária e dentro dela exclusivamente em poucos produtos que são commodities, realmente de grande volume no mercado mundial, a exemplo da soja. O caso que eu acabei de relatar mostra uma fragilidade estrutural relacionada a isso e, por princípio, eu diria que qualquer economia pouco diversificada e ainda mais assentada sobre um território tão vasto e com uma sociedade tão múltipla e tão grande, né, uma economia pouco diversificada nestas condições é uma economia que está em franco processo de desagregação, de empobrecimento. Tá? Então é isso, o Desenho Notícias fica por aqui, essa foi a primeira edição, logo mais às 5 da tarde eu volto aqui na Revolução Industrial Brasileira. Até lá!